nossa aula de hoje é sobre escatologia. Muito bom ter você conosco e vamos iniciar fazendo uma oração. Senhor Deus maravilhoso, nós te adoramos pela oportunidade de mais um dia, mais uma aula, Senhor. Estamos meditando na Tua Palavra. Espírito Santo, vem esclarecer para cada um de nós a Tua Palavra que é tão maravilhosa, tão especial. Principalmente, Senhor, falando sobre os acontecimentos dos últimos dias. Que possamos estar preparados e que possamos, Senhor, de uma forma especial, transmitir aos pequeninos o valor e a riqueza que tem a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. O estudo da escatologia é um dos mais edificantes para a igreja em todos os tempos, principalmente no presente século, quando muitos sinais dão a entender que a vinda de Jesus poderá acontecer a qualquer momento. A palavra escatologia tem origem em dois termos gregos, eschatos e logos. Eschatos, último, e logos, estudo, mensagem, palavra. Tem também o termo grego cognato, significa últimas coisas. Daí vem a expressão estudo das últimas coisas. Escatologia é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias. A escatologia estuda os seguintes temas: estado intermediário, arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final do trono branco e o estado eterno, o estado perfeito. Vamos iniciar falando sobre o estado intermediário, o destino final dos mortos. Vamos ler na nossa Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que é o estado intermediário? É o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Os salvos terão um destino diferente dos ímpios. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Na palavra de Deus não existe purgatório e que também não há o sono da alma, nem tampouco a reencarnação, como creem alguns. Depois da morte, segue-se o juízo divino. A morte para o verdadeiro cristão, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para o cristão, a morte não é o fim da vida, mas o início de uma plena, sublime, eterna comunhão com Deus. A morte é um fenômeno real que se abate sobre os seres humanos de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as religiões. Afinal de contas, quem pensa em morrer? Nos dias atuais, o desespero vem tomando conta das pessoas, até mesmo das que professam a fé cristã. É uma pena que alguns púlpitos não estejam preocupados em preparar suas ovelhas através das Sagradas Escrituras. As Escrituras dizem: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Deus não criou o homem e a mulher para morrer.
O Senhor não planejou tal realidade para o ser humano. Mas como lemos em Romanos, a morte é consequência da queda. O pecado roubou em parte a vida eterna da humanidade. A Bíblia demonstra que a morte é consequência inevitável do pecado e realça esse fato como a separação entre alma e corpo. O Pai entregou o seu Filho em favor da humanidade e assim o fez simplesmente por amor, através do sangue precioso derramado por Cristo Jesus. Isso leva-nos a refletir que sem a morte de Jesus não haveria ressurreição. No final poderemos entoar assim como Paulo declarou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Em Cristo tenha paz, tenha esperança, porque Ele é a ressurreição e a vida. Para os salvos em Jesus Cristo, a escatologia bíblica é um tema que traz esperança, pois não há nada melhor do que ter a certeza de que o Salvador voltará e que viveremos junto com Ele por toda a eternidade. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Lucas capítulo 12, versículo 40. Muitos desprezam as verdades bíblicas, mas Deus vela pela sua palavra e em breve Jesus voltará e julgará a todos aqueles que amam a prática do pecado. Certa vez os discípulos de Jesus fizeram a seguinte indagação ao mestre: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Tanto os discípulos quanto os cristãos do primeiro século desejavam saber a respeito dos fins dos tempos, pois este é um assunto que chama a atenção de crentes e não crentes. Já no primeiro século, algumas pessoas não acreditavam mais na segunda vinda de Jesus, pois Pedro fala sobre escarnecedores que dizem: onde está a promessa da sua vinda? Infelizmente hoje, muitos também continuam achando que a palavra de Deus não se cumprirá e que o fim não virá. O homem sempre se preocupou com o fim dos tempos, por isso há um grande número de falsos profetas e de falsas previsões quanto ao fim da humanidade. Mas todos erraram. Nos livros escatológicos, podemos identificar algumas profecias que já se cumpriram. E também entendemos que há linguagem simbólica nos livros escatológicos. Mas em relação aos fins dos tempos, a volta de Jesus, cremos que esta se dará antes da grande tribulação. Por que não vos fazemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está
Próximo, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O Apocalipse é um dos livros mais belos e fascinantes da Bíblia. Se no Gênesis tudo é começo, Apocalipse tudo é consumação. Embora haja profecias em quase todos os livros do Novo Testamento, somente o Apocalipse pode ser considerado um documento rigorosamente profético. Até o seu título é profético. Em grego, Apocalipse denota a remoção de um véu estendido sobre algo que deve e precisa ser conhecido urgentemente por você e por mim. João, filho de Zebedeu, é o autor do Apocalipse. Ele também escreveu o 4º Evangelho e as 3 epístolas gerais, 1ª, 2ª e 3ª João. João escreveu o Apocalipse em Patmos, uma pequena ilha da Grécia, 55 quilômetros da costa sudoeste da Turquia. O lugar era utilizado como reclusão para os inimigos do Império. Assim nós podemos dividir o conteúdo de Apocalipse. As coisas que tem visto, a visão do Cristo glorificado no meio dos 7 candelabros. As coisas que são as cartas enviadas por Jesus por intermédio de João às 7 igrejas da Ásia Menor. E as coisas que depois destas hão de suceder. A ascensão de Cristo, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final e a inauguração da Jerusalém eterna e celeste. Nós veremos uma pequena parte sobre as 7 cartas enviadas às 7 igrejas. Deus deu uma visão para João, porque ele viu Jesus, mas ele viu Jesus de uma forma diferente, de uma forma gloriosa, forma que nós vamos conhecê-lo e vê-lo lá no céu. Quando João virou para ver quem falava com ele, ele viu 7 castiçais de ouro. E no meio desses 7 castiçais havia um semelhante ao Filho do Homem. Quando João viu Jesus daquela forma gloriosa, glorificada, ele caiu por terra, perdeu as forças de ter aquela visão tão especial. Ele tinha uma veste comprida e aquela veste era branca e tinha um cinto de ouro. E o cabelo dele era branco como a lã, como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, os olhos que tudo vê, que vê todas as coisas em todos os lugares. Seus pés eram como latão reluzente, que reluz, que brilha, que ilumina o caminho. E a sua voz era como voz de muitas águas. E na sua mão direita havia 7 estrelas. As 7 estrelas que simbolizavam 7 anjos, os anjos eram os pastores que cuidavam daquelas 7 igrejas para onde era para enviar as 7 cartas. Você sabe quem é a igreja? A igreja somos nós, eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. Era para mandar a carta para a igreja de Éfeso, a primeira igreja. Você vai falar assim, que quem manda escrever para eles é aquele que sustenta as 7 estrelas nas suas mãos. Para cada uma dessas igrejas tinha um elogio, tinha uma chamadinha de atenção, que era um conselho, e tinha uma promessa. Para a igreja de Éfeso, o elogio era assim. Jesus falou que eles eram pessoas que não aceitavam falsos ensinos, porque não agradava a Deus.
E o conselho é que muitas pessoas tinham deixado o primeiro amor. Eles já tinham tido amor, mas agora o amor estava esfriando. Mas a promessa de Deus para quem continuasse até o fim, quem vencer comerá da árvore da vida e dá 12 frutos. E você sabia que quem comer dessa árvore vai viver eternamente? Devemos ser luz na terra, nós devemos brilhar e permanecer até o fim. A segunda era a igreja de Esmirna. Qual é o elogio que Jesus fez para essa cidade? Ele falou assim, ó, vocês são perseguidos por causa da tua fé. Vocês ficaram pobres porque tomaram as suas riquezas, tomaram os seus bens, porque vocês decidiram servir a Deus. Mas mesmo assim, perdendo riquezas, perdendo bens, sendo perseguido, vocês continuaram fiéis e vocês são ricos, porque a riqueza de vocês está no céu. Aí Jesus deu um conselho, continuem sendo fiel. Alguns de vocês vão até ser presos por causa do evangelho, mas não deixem de ser fiel. Tem uma promessa: a quem for fiel até o fim vai receber a coroa da vida e não receberá o dano da segunda morte, porque vai ter a vida. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Jesus falou assim: quem tem a espada afiada de 2 gumes é que manda esse recado para a igreja de Pérgamo. A palavra de Deus saía da sua boca. A palavra, ela é mais cortante de qualquer espada. Hoje, a nossa maior batalha é contra o mal e nós usamos a espada, que é a palavra de Deus. O elogio é que Deus estava em primeiro lugar na vida deles. Eles não negavam o nome do Senhor. O conselho do Senhor é porque era para eles deixar toda a idolatria. Tinha pessoas que não estavam deixando Deus ser o primeiro lugar, deixavam outras coisas entrar no seu coração. Isso é idolatria, quando nós colocamos coisas acima de Deus. Quando nós não encontramos tempo para falar com Deus, para orar, para ler a Bíblia. Outras coisas nós damos prioridade, isso é idolatria. Deus também fez uma promessa para Pérgamo. Quem vencer vai ter o maná escondido e vai uma pedrinha branca com um novo nome escrito. Nós devemos ser como o sal para temperar, ter uma palavra especial, não palavrão, nem briga, nem raiva, mas ter o sal, ser temperado, ser equilibrado. Quarta igreja, a igreja de Tiatira. Jesus falou assim, ó, quem fala para essa igreja é aquele que tem os seus olhos como chama de fogo. E também quem tem os pés reluzentes, aquele pé que ilumina o caminho. Sabe qual era o elogio para essa igreja? Que eles faziam boas obras, tinham amor, tinham fé, tinham paciência. E sabe qual era o conselho? Tinha uma falsa profetisa. E ela ensinava coisas erradas que não agradavam a Deus. Jesus falou assim, algumas pessoas que estão dando ouvido para a falsa profetisa, que está ensinando a fazer coisas erradas, desviando as pessoas da palavra de Deus. Tem uma promessa. Quem vencer vai ter um cetro de ferro, aquele cetro que os reis tinham, autoridade, vai reger com autoridade as nações para quebrar vasos de barro, porque com o cetro de autoridade você tem poder para quebrar as coisas que estão erradas e ruins. Aliei a estrela da manhã. Essa era uma cidade pequena, mas Deus se importava com ela, Deus cuidava dela. Deus cuida, ainda que nós somos pequenos. Há tantas pessoas no mundo, mas Deus cuida de cada uma. E Ele quer que você busque a Ele com o coração aberto. Olha a próxima igreja. Sardes, os 7 Espíritos de Deus, que tem as 7 estrelas. Aí Jesus falou um elogio para ela. Tem alguns que não contaminaram as suas vestes, que ainda estão com o coração puro. Mas ele deu um conselho: arrepende-te, porque eu virei como um ladrão. Sabe como que o ladrão vem? Ele não avisa a hora. E ele fez uma promessa: quem se arrepender e for fiel até o fim, vai ganhar
vestes novas, e o seu nome será escrito no livro da vida. João escreveu para a igreja da Filadélfia. Diga para eles que quem está escrevendo para eles é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, que tem a chave nas suas mãos, autoridade, poder. Sabia que para essa igreja só teve elogio, não tinha nada negativo nessa igreja? Por isso que a gente diz assim, ó, vamos ser como a igreja de Filadélfia. Eram perseverantes, buscavam agradar a Deus, mesmo tendo pouca força, mas eles eram uma igreja muito amada e não tinha nada negativo, não. E sabe qual a promessa para eles? A promessa é que eles seriam como uma coluna no templo de Deus. E Jesus falou uma coisa especial para essa igreja: cuida, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele disse que seria uma coluna no templo do seu Deus. Se você ler lá em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 12, 13 e 14, fala que os muros da cidade celestial têm 12 portas e tem 12 colunas. Cada porta tem o nome 12 tribos de Israel em cima da porta. E nas colunas do muro, o nome dos 12 apóstolos. E cada coluna é uma pedra preciosa. E olha o que é a promessa de Deus para Filadélfia. Se você for fiel, você vai ser uma coluna no templo de Deus. E lá vai ter o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Que promessa linda para Filadélfia. Que igreja maravilhosa. Agora a última. Ó, Laodiceia. Essa igreja, ó, negativo. Porque diferente da igreja de Filadélfia, que só tinha elogio, essa igreja não tinha elogio. Tinha motivo para agradar o Senhor. Ela se achava forte, ela se achava rica, ela se achava. Sabe o que Jesus falou? Eles não eram quente nem frio. Por isso Deus queria vomitar eles da boca deles. Tinha cidades próximas. Uma cidade tinha água bem quente, água de termas. Tinha também ali uma outra cidade que era água bem fria. E essas duas cidades, quando chegava a água delas ali, em Laodiceia, a água ficava morna, ficava ruim, ficava estranha. Vocês são igual essa água aí da cidade. Vocês são morno. Vocês não são quentes, vocês não são frio, não tem definição. Nessa cidade, eles eram ricos. Tinha fabricante de tecido, de roupas muito cara, igual de grife. Eles refinavam ouro, eram muito ricos. E tinham pessoas que estudavam sobre cura de óleos. Eles elaboravam remédios. Sabe o que Jesus falou para eles? Eu aconselho vocês que de mim comprem ouro provado no fogo, o ouro verdadeiro. Comprem de mim vestes brancas, vestes para cobrir a nudez de vocês. Achavam que tinham tudo, mas não tinham nada. Jesus queria que eles comprassem as coisas espirituais e falou assim, ó, compra de mim colírio para que vocês vejam, porque vocês não estão vendo o erro que vocês estão. Mas ele deu uma promessa para quem se arrependesse naquela cidade. Ele falou assim, quem vencer, vou conceder que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu pai, ao lado do meu pai no trono. Quantas promessas maravilhosas! E sabe também, Jesus disse, ainda para Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. Com ele cearei, ele comigo. Jesus quer entrar no seu coração. Olha só, quem sabe o teu coração tá triste, cheio de coisas ruins. Mas Jesus está batendo a porta. Ele quer entrar, ele quer mudar a tua história, a tua vida, a tua família. Ele quer transformar num coração feliz. Viver a palavra de Deus é o melhor dessa terra. Os sinais relativos à volta do Senhor Jesus estão alinhados numa série de profecias. O principal objetivo é alertar os salvos a estarem preparados para o arrebatamento da igreja. No sermão profético, o Senhor Jesus nos adverte, igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Israel é o mais forte e claro prenúncio do
iminente retorno de Cristo. Temos 3 momentos importantes escatológicos na vida do povo de Israel. Primeiro, o renascimento de Israel como nação soberana. Segundo, a retomada de Jerusalém como capital. E terceiro, a reconstrução do Santo Templo como lugar de adoração. O renascimento de Israel como nação, a volta dos judeus à sua terra, foi um dos maiores milagres de todos os tempos. No dia 14 de maio de 1948, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder seria fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Israel está fora do mapa mundial. Ele voltou a ser nação. É cumprimento da profecia dos fins dos tempos. A retomada de Jerusalém como capital de Israel, um fato extraordinário, ocorrido durante a Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967. A reconstrução do Santo Templo. Há fortes evidências proféticas de que em breve o Santo Templo será reconstruído na Cidade Santa. Isso pode ocorrer antes ou depois do arrebatamento da igreja. De uma coisa nós temos certeza: a casa de Deus será reconstruída em Jerusalém. Apesar de parecerem sem importância aos olhos dos incrédulos, todos os sinais relativos à vinda do nosso Senhor têm de ser bíblica e teologicamente considerados. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus voltará. A palavra de Deus não nos revela quando se dará esse grandioso acontecimento. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. A diabólica ideologia de gênero, que tem sido disseminada em nossa nação, ensina que o ser humano, quando nasce, não tem sexo definido. Não é homem ou mulher. Eles dizem erroneamente ser um gênero neutro. Prova de que a iniquidade está se multiplicando de forma avassaladora. Nunca na história a humanidade esteve tão longe de Deus. Mesmo com tantas religiões, a maioria dos 7 bilhões de habitantes do mundo não apenas descreem de Deus, mas afrontam em rebelião aberta contra a sua lei, contra os seus princípios, a ponto de superar em intensidade a corrupção moral dos tempos de Noé, dos tempos de Ló. O arrebatamento da igreja, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Na primeira fase da vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, Jesus não tocará a terra. Ele estará nos ares, nas nuvens. O arrebatamento da igreja reunirá os que morreram em Cristo, aqueles que permaneceram fiéis até a morte, e também os que estiverem vivos, aguardando o glorioso evento. A primeira ressurreição é a
ressurreição dos salvos, aqueles que esperam a volta de Jesus. A segunda ressurreição será para os ímpios após o milênio. Os salvos que estiverem vivos na vinda de Jesus serão arrebatados e transformados. A transformação dos vivos é um mistério. Eis que vos digo um mistério. Nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortalidade. O tribunal de Cristo e os galardões. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos os cristãos já transformados e com um corpo incorruptível vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Não se trata de julgamento de pecado, pois os que serão julgados neste tribunal já estão salvos. Somente depois do milênio é que os ímpios passarão pelo julgamento de suas obras e pecados, lá no juízo do trono branco, após o milênio. Neste tribunal serão julgados as obras dos salvos, as obras que foram praticadas na terra, a fim de que recebam o galardão. Paulo foi um servo que sofreu muitas tribulações, naufrágio, cadeias, fome, nudez, tudo em favor do reino de Deus. Porém, ele esperava o dia em que receberia a sua coroa, a sua recompensa. Por isso, não desanime diante das dificuldades, pois em breve Jesus virá e recompensará todo o seu trabalho. Esse julgamento será preciso, pois passará pelo crivo do Senhor Jesus Cristo. Muitos fazem a obra de Deus e praticam boas ações apenas para serem vistos pelos homens. Essas pessoas buscam satisfazer seus interesses pessoais, buscam seus próprios galardões. Mas a palavra de Deus diz que todas as obras serão provadas pelo fogo. O fogo divino vai purificar e revelar qual é a verdadeira intenção do coração. Ouro, prata e pedras preciosas. Na Bíblia, o ouro simboliza aquilo que procede de Deus. Podemos comparar o ouro às obras que os crentes fizeram para a glória de Deus. Na tipologia bíblica, a prata é símbolo de redenção. As pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo ou da glória de Cristo no crente. Os crentes que possuem os dons espirituais têm o adorno do Espírito Santo. São obras feitas pelo poder do Espírito Santo. Já as obras que perecerão, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Na Bíblia, a madeira é símbolo de coisas humanas. Madeira não resiste ao fogo. O feno é capim, erva seca. São obras aparentes, sem consistência, sem vida. Essa palha é muito fraca, não resiste à força do fogo. O vento a leva com facilidade. São levados como a palha por todo o vento de doutrina. Os galardões são prêmios, lauréis, que o crente faz jus. Não seja como um servo negligente, que com medo do seu senhor enterrou seu talento. Utilize suas habilidades em favor do reino de Deus. No tribunal de Cristo,
verão como valeu a pena suportar as aflições deste tempo presente. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As bodas do Cordeiro. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Após galardoar seus servos fiéis, no seu tribunal, Jesus conduzirá a igreja às mansões celestiais, onde será servida a grande ceia do Senhor. Os salvos de todos os lugares da terra, em todos os tempos ao longo da história, estarão reunidos sob os olhares de milhares de anjos, de querubins, de serafins e demais seres celestiais, participando da celebração do maior evento do universo. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Os chamados casamento do século nem de longe podem comparar as bodas do Cordeiro. Jesus previu esse acontecimento. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Na visão do Apocalipse, João teve o privilégio de registrar o anúncio do grande acontecimento que marcará para sempre a união entre Cristo e a sua igreja. A noiva do Cordeiro, a igreja, é composta dos cristãos verdadeiros e dos crentes de todas as épocas. Apocalipse 22 e 15 apresenta uma relação mais detalhada daqueles que ficarão de fora das bodas do Cordeiro. Não poderão participar os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Os crentes do Antigo Testamento juntar-se-ão aos fiéis da igreja num só grupo para assentar-se à mesa do rei. Virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Nas bodas do Cordeiro só haverá alegria, com a presença de bilhões de crentes salvos de todo o mundo, de todos os tempos, rodeado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 4 seres viventes e dos 24 anciãos. O céu é o destino do cristão. Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo. Filipenses 3 e 20. Nós somos cidadãos dos céus. No versículo 2 do capítulo 21 do Apocalipse, o apóstolo João fez menção à descida da cidade santa. Na Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém descerá do céu
e ficará para sempre na nova terra. Eu vou voar, uma viagem vou fazer. No céu eu vou morar, com Jesus eu vou viver. Eu vou voar, uma viagem vou fazer. No céu eu vou morar, com Jesus eu vou viver. Estamos esperando Jesus Cristo nos buscar. Sua igreja Ele vai levar. Eu não vejo a hora desse dia chegar, porque eu quero muito com Jesus morar. Eu vou voar, uma viagem vou fazer. No céu eu vou morar, com Jesus eu vou viver. Estamos esperando Jesus Cristo nos buscar. A todas as criancinhas, uma a uma vai levar. Eu não vejo a hora desse dia chegar, porque eu quero muito com Jesus morar. Eu vou voar, uma viagem vou fazer. No céu eu vou morar, com Jesus eu vou viver. Quem vai pra lá? Quem vamos encontrar? A trombeta vai tocar. Jesus vem nos buscar. Santo, 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 santo é. Santo, 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 santo é. E nós o adoraremos com anjos, arcanjos e querubins, dizendo que Ele é santo. Santo, 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 santo Ele é. O herói da minha fé.